Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Nós estamos felizes nesta manhã tão bela e agradecidos ao Senhor por aquilo que Ele é, poderoso, fiel. Cantamos agora há pouco sobre o seu poder, sobre a sua fidelidade, a sua misericórdia, e nós temos muitas provas da fidelidade do Senhor. Hoje aqui nesta sala de culto, temos provas da bondade, da fidelidade do Senhor e de que o Senhor responde às orações. Louvado seja Deus. Quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Atos, capítulo 12. Nós estamos neste ano, por direção do Senhor, caminhando no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. A história, como começou a Igreja de Jesus Cristo, logo após a sua morte, sua ressurreição, a descida do Espírito Santo, começou a nossa história como igreja. Então aqui no livro dos Atos dos Apóstolos estão registradas histórias magníficas, maravilhosas, inspiradoras, para aumentar, fortalecer a nossa fé. E nós vamos ver uma dessas histórias hoje aqui com a graça de Deus. Atos capítulo 12, nós vamos ler 19 versículos, uma história linda. Acompanhem, por favor. Eu gostaria de pedir aos irmãos para ficarmos em pé, aqueles que puderem, para lermos esta passagem da Bíblia. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te, Pedro, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e põe as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu no postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles lhe disseram: Estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram:
é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos por esta tremenda passagem da Tua Palavra. Que o Espírito Santo, aquele que inspirou cada letra deste livro bendito, venha neste momento, tire qualquer trave dos nossos corações, dos nossos ouvidos, do nosso entendimento, e que esta palavra caia como um fogo no nosso coração, transformando-nos, quebrantando-nos, encorajando-nos. Nós te pedimos, Pai, para a glória do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. O tema desta ministração é o poder da oração. Repita comigo essa expressão, o poder da oração. Baseamos este tema aqui no texto lido, 19 versículos em Atos capítulo 12. E estamos então, como eu disse, nas primeiras décadas da Igreja de Jesus Cristo. E a oração era prática da igreja, uma prática, algo constante na vida da igreja. Quero pedir para você voltar comigo um pouquinho em Atos capítulo 1, e nós vamos ver aqui a ordem que o Senhor Jesus deu ao grupo que o seguia. Capítulo 1, versículo 14, Jesus tinha dado aquela ordem antes de subir ao céu. E o que eles fizeram com aquela ordem? Olha o versículo 14. Todos estes que tinham recebido a ordem perseveravam unânimes, ou seja, juntos, em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Perseveravam. Até então, o Espírito Santo não tinha descido ainda. Eles não eram ainda uma igreja. Era um grupo de pessoas ali reunidas em obediência à ordem do Senhor Jesus. Reunidos juntos, unânimes, em oração. Se você caminhar ali no capítulo 2, versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ninguém desistiu. Todos reunidos no mesmo lugar. Nada tinha acontecido ainda, mas Jesus tinha prometido, eles estavam em obediência. Se caminharmos um pouquinho, agora já desceu o Espírito Santo, eles já estavam cheios do Espírito de Deus, intrépidos, corajosos. Pedro pregou, a igreja saltou de 120 pessoas para 3.000. E agora aqui no capítulo 4, capítulo 2, versículo 42, está escrito: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam. No capítulo 3, nós vemos Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, observando a oração, a oração, a oração. No capítulo 4, verso 24, depois dos apóstolos terem sido presos por causa do nome de Jesus, uma vez soltos, contaram para os irmãos, e o que os irmãos fizeram?
capítulo 4, verso 24. Ouvindo isto, unânimes, juntos, levantaram a voz a Deus e disseram, eles oraram. Não se lamentaram, Pedro, coitado de você, João, vocês foram presos injustamente, vem cá, nós vamos consolar você. Eles levantaram a voz em oração, 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 oração. O que faz a oração? Em primeiro lugar, a oração bloqueia a ação do diabo. Venha ao capítulo 12, que nós lemos agora, a maior parte dele, e olhe os 4 primeiros versículos. A pessoa aqui proeminente é Herodes. Quem é esse Herodes? Houve vários reis que usaram esse nome, alguns pensam que seja um título, mas não é um nome mesmo que significa heróico, e muitos usavam esse nome, adotavam esse nome. 3, pelo menos, nós temos aqui nas narrativas. Primeiro foi Herodes o Grande, aquele que mandou matar as crianças no tempo de Jesus. Este Herodes aqui era neto daquele. Teve um outro Herodes nos dias de Jesus, Herodes Antipas, que foi aquele que mandou decapitar João Batista, foi aquele que interrogou Jesus e zombou de Jesus. Este Herodes aqui é Herodes Agripa, ele é sobrinho daquele Herodes que mandou matar João Batista e zombou de Jesus, e era neto do Herodes o Grande. Tinha uma tradição de crueldades, maldades, malignidades, e ele assim continuava a sua senda, o seu caminho de tirania, de maldade. Olha o que ele fez. Mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para quê? Para os maltratar. Não era porque ele estava fazendo arruaças, vandalismos, crimes, não. Prendeu para maltratar. Por que foi preso? Para maltratar, para tratar mal, para torturar. E ele tinha feito já passar a fio da espada, matou a espada, a sangue frio, Tiago, o irmão de João. Lembra daqueles 3 discípulos que eram os mais achegados a Jesus? Pedro, Tiago e João. João e Tiago eram irmãos, todos irmãos em Cristo, né? Pedro, Tiago e João. Ele mandou matar Tiago. Eles eram colunas da igreja. Herodes não estava brincando. O diabo não brinca. Ele quer solapar a igreja do Senhor Jesus. Ele quer destruir a obra de Deus. Ele veio para roubar, para matar e para destruir, para enganar, para mentir. É para isso que é esse o trabalho dele. E aqui Herodes é um típico representante do diabo para destruir a igreja, porque foi destruir um apóstolo, matou Tiago, prendeu Pedro. Quem era Pedro? Pedro era aquele servo medroso, tímido, falava mais do que a boca muitas vezes, né? Mas depois de transformado pelo Espírito Santo, usado poderosamente por Deus, foi aquele que pregou no dia de Pentecostes 3.000 conversões. Pedro foi aquele que Deus usou para ressuscitar Dorcas, aquele que Deus usou para trazer juízo sobre o caso de Ananias e Safira. Pedro, aquele a quem Deus usou para abrir a porta do Evangelho para os gentios, para os não-judeus, no caso de Cornélio. Um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, humilde, benfeitor, como Jesus, o seu mestre, era benfeitor. Como prender um homem assim? Mandou prender. E não somente prender, mas pôr numa cela de segurança máxima, guardado por 16 soldados. 4 escoltas, de 4 cada um. Pedro estava acorrentado a 2 soldados, um de cada lado. Ele estava sem poder usar as mãos. Cadeias nas suas mãos, esperando a morte, que seria logo depois
da festa dos pães asmos. E por que Herodes queria deixar passar a festa? Por motivos políticos, motivos escusos, horríveis. Ele não queria causar tumulto, ele queria que fosse uma cena digna de todos olharem. Ele matando Pedro. Já tinha matado Tiago, agora matando Pedro. Por que será que Deus permitiu que Tiago fosse morto e livrou a Pedro? Nunca teremos resposta aqui neste mundo para estas coisas. Não se preocupe para coisas para as quais você não tem resposta. Na glória você saberá. Deus sabe. Os propósitos de Deus nunca falharão. Confie na sabedoria de Deus, na total sabedoria de Deus. Então, o intento desse homem, tirano, era golpear a igreja profundamente. Se você olhar lá no versículo 19, olha o que ele fez com os soldados, porque ele achou que foram os soldados que deixaram Pedro escapar dali. Ele ordenou, depois de passar por inquérito, ordenou que fossem justiçadas. Sabe o que significa isso? Fossem mortos. Ele mandou matar todos aqueles 16 homens. Se contarmos mais 2 que estavam ao lado de Pedro, 18. Porque nas outras traduções está lá, mandou matar. E nós olhando para o original está mesmo, mandou matar. Porque era costume no Império Romano, se o soldado, se um preso fugisse durante o turno daquele soldado, aquele soldado morreria. Lembra de Paulo e Silas no cárcere? Quando veio aquele terremoto, o anjo de Deus foi lá e todos estavam soltos, livres. O que o carcereiro fez? Puxou da espada e ia se matar, porque ele ia ser morto mesmo, então ele preferiu se matar. E Paulo falou, não faça nada, porque nós estamos aqui, ninguém fugiu. E ele se converteu. Então, esse homem tirano foi bloqueado. A oração bloqueou, frustrou a tentativa de Herodes. Essa é a primeira coisa que a oração faz. Por que nós sabemos que a oração bloqueou? Vamos para o segundo ponto. O que a oração faz? A oração libera o poder de Deus. Qual é o poder maior? O de Herodes ou o de Deus? Daquele que tudo criou e tudo sustenta nas suas mãos. Poder daquele que disse assim, agindo eu, quem impedirá? Libera o poder de Deus. Analise um pouquinho comigo o versículo 5. Olha ali, nesse versículo maravilhoso. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas, esta palavrinha bendita aqui, mas, tudo muda, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A nossa irmã Regiane, que está aqui hoje, depois de 8 meses mais ou menos de enfermidade, esteve no hospital em momentos cruciantes, mas havia uma igreja aqui orando por ela. E faz parte dessa igreja, familiares seus. Mas havia oração incessante. A quem era essa oração? A Deus. A Deus. Toda oração tem que ser aquele que responde, aquele que pode tudo, o dono de tudo. A Deus. Eles oravam a Deus. Quem orava? A igreja. Por parte da igreja. Era a igreja que orava. Era o corpo de Cristo ali que orava. E como era a sua oração? Incessante. Incessante. Se você olhar aqui, depois que Pedro é solto, ele vai lá para casa, a casa de uma mulher chamada Maria, mãe de João Marcos, que hospedou ali a igreja para orar. Que horas que eram do dia? Era de noite, quando Pedro foi solto. Não sabemos se de madrugada ou início da madrugada, mas era de noite. E a reunião de oração do fogo do Espírito, incessante, intensa, sem parar,
não tinha acabado. Não foi uma reunião de oração que fizeram com uma duração de 1 hora, 1h30, onde cada um fez a sua oração, todos disseram amém no final. Então, boa noite, irmãos, todos durmam bem e todo mundo foi para casa. Não, foi um tempo de guerra. Talvez tenha durado mais do que 1 ou 2 dias. O tempo da prisão de Pedro. Herodes estava aguardando passar os dias da celebração dos pães asmos, em que todo mundo estava voltado para os pães asmos, para depois ele matar Pedro e chamar a atenção de todo mundo. Enquanto isso, a igreja orava. De que maneira? Intensamente. Essa palavra significa com ardor, com todo o meu ser, orando com toda a minha força, incessante, tem esse significado, intensa, a favor de quem? Especificamente pela vida de Pedro. Quando não havia mais solução, a solução era orar. Não tinha solução humana aqui para o caso de Pedro. Era Herodes, a autoridade máxima naquele lugar, o rei Herodes, que tinha decretado a sua prisão, que tinha mandado a prender, que tinha decretado que seria com 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Era Herodes, o grande rei, neto de Herodes o Grande, sobrinho do grande Herodes também, que perseguiu e matou João Batista e interrogou Jesus com zombarias. Ele tinha toda uma carga sobre si, das suas atitudes tirânicas. Era ele, a autoridade maior, que tinha decretado, instância superior, acabou, não tem mais recurso. Tem a oração. Tem a oração. A oração é você se conectar aqui com o dono de tudo. É você ligar a chave de quem tem o poder, de quem tem soluções inesperadas, soluções que não existem. Quando todos os recursos se acabam a nível humano, não tem o que fazer, tem. Temos um Deus no céu, que tudo pode, que faz infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. No deserto era deserto de um lado, deserto do outro lado, o mar na frente, os egípcios correndo com cavalos e armas atrás deles. O que fazer? Qual é a solução? Orar. Clamaram a Deus, Deus falou e Deus abriu o mar. Esse Deus que abriu o mar, quer abrir o mar para você também. A oração tem poder. Há poder na oração feita a Deus, em nome de Jesus. Não tem o que a oração não resolva. Eu gosto demais de um quadrinho que nós temos ali no escritório. Tudo pode ser mudado pela oração. Quantas promessas nós temos do Senhor Jesus sobre a oração. Quero convidar você a olhar comigo em Mateus capítulo 18, versículos 18 até o 20. Jesus está falando assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Você precisa de uma promessa maior e mais clara do que essa? De quem é essa promessa? Do Rei dos Reis, do Verbo eterno de Deus,
daquele que estava no princípio e que todas as coisas, através de quem todas as coisas foram feitas, Jesus. Daquele para quem todas as coisas são possíveis. Mas, olha o que o Senhor Jesus nos promete. Vá até o Evangelho de Marcos, capítulo 11, e veja um versículo aqui que eu sugiro que você memorize, e que você repita, e que você fale esse versículo para você mesmo, que você pregue esse versículo para você mesmo nas horas de aflição, nas horas que o inimigo, o diabo, sem vergonha e sujo como ele é, vier com palavras para você dizendo: não tem mais jeito, não adianta, aqui não tem mais o que fazer, não adianta nem orar. Como ouvimos há pouco tempo essa expressão, é agora que a oração vai funcionar. Não tem solução humana? Tem a solução de Deus. O dia que a gente não crê mais nessa solução, vamos morrer. Não tem aí morrer eternamente. Jesus disse em Marcos 11, 24, por isso vos digo, por isso, veja o porquê, você pode ler esse texto na sua casa. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Crede que recebestes e será assim. Quem assina esta promessa é Jesus Cristo. Qual é a dúvida que vamos ter em nosso coração? Meus irmãos, a oração é uma arma. Paulo descreve essa arma em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4. Paulo diz que essa arma não é física, ela não é uma arma humana. As armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais. Não é faca, revólver, espada que você tem nas suas mãos, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. As armas não são carnais, são poderosas em Deus. A arma da oração, a palavra de Deus, são nossas armas. Não tem luta que você perca usando essas armas. Não tem luta perdida, não tem causa perdida para Deus. Nós devemos orar por causas consideradas perdidas, porque Deus tem a solução para elas. Deus tem a solução. Deus é a solução. Um homem piedoso disse assim, que a oração, que o anjo chamou Pedro ali na prisão, mas a oração foi buscar o anjo. E verdadeiramente, o povo orando ali, incessantemente, nenhuma possibilidade humana, porque a oração libera o poder de Deus. Então, Deus mandou o anjo entrar lá. Olhe para os comandos que o anjo dá. Eu, lendo esse versículo, eu choro e eu rio. Porque parece que Pedro está meio abobado, né? Dormindo, sono solto. E era no dia seguinte a execução. Ele não estava ali roendo as unhas, nem podia roer as unhas, que estava amarrado, né, acorrentado. Ele não estava ali desesperado, com insônia, com dor de estômago, com tremedeira. Não, ele estava dormindo. De repente vem o anjo, por entre as 4 escoltas, que fossem 4.000, que fosse o que quer que fosse no Velho Testamento, um anjo só eliminou 85.000, se não me engano, dos inimigos de Deus.
entra esse anjo, a luz ilumina a escura prisão, mas ninguém vê essa luz. Os soldados continuaram dormindo, porque Deus, quando quer fazer dormir, ele faz. Quando ele quer acordar, ele acorda. Então o anjo tocou o lado de Pedro. Oh, Pedro, imagine Pedro. Aí ele fala, levanta-te depressa. Aí nisso caem as cadeias das mãos, as algemas caíram, as correntes que estavam amarrando ele aos soldados. Aí o anjo dá a segunda etapa da ordem, cinge-te, veste. Ele devia estar com roupa só íntima, põe a sua roupa, calça, sandálias. Pedro certamente ainda, que sonho que eu estou tendo, que visão maravilhosa, né? Calçou a sandália, aí mais uma etapa, veste a capa agora. Ah, a capa, pôs a capa. Agora vem, segue-me. Pedro saiu seguindo o anjo. E o texto diz assim, que ele não sabia se aquilo era real, mas ele foi. Ele não sabia se era real, parecia para ele que era uma visão. Aí passaram a primeira sentinela, 4 soldados, passaram a segunda sentinela, mais 4 soldados, ninguém viu nada, lógico, não era para ver, estava acontecendo realmente a soltura de um servo de Deus, pela mão poderosa, milagrosa, sobrenatural do nosso Deus, e não era para eles verem, eles não viram. E se vissem, eles iam ficar paralisados, não iam fazer nada. O portão se abriu, eu gosto demais dessa palavra, automaticamente. O portão era eletrônico. O anjo pegou o controlinho, saíram, desceram por uma rua, aí o anjo sumiu. O anjo se apartou dele, versículo 10. Aí Pedro, cadê aquela pessoa que estava, era anjo? É verdade, eu estou aqui, eu estou vestido, eu não estou mais com algema, eu estou livre. Era verdade. O Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e da expectativa do povo judaico. Meus compatriotas queriam me ver morto amanhã. Eu estou livre. Para onde eu vou? Para casa dormir? Não. Eu vou ver meus irmãos. Eles estão orando por mim. Eu vou lá dizer a oração foi respondida. Pedro vai aonde ele sabe que os irmãos estão reunidos, ou vai dirigido pelo poder de Deus. Ele vai até a casa de Maria, chega lá, bate no postigo, né? Aquele negócio que bate na porta. Vem a serva, que coisa linda. Ela vem, reconhece a voz, em vez de abrir, volta correndo. Irmãos, a oração foi respondida. Pedro está lá no portão. Você está louca? Sabe quando você ora, mas você mesmo está achando que não vai acontecer? Querido, vai acontecer. Vai acontecer. Continue orando. Faz muito tempo, continue orando. Faz tempo para você, para Deus não. E aí ela volta, ela insiste, é Pedro. Aí alguém ainda diz, é o anjo dele, porque os judeus achavam que cada um era acompanhado de um anjo. E nós somos mesmo, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aí então eles resolvem ir lá abrir a porta. Quando eles veem Pedro, a oração funcionou. Liberou o poder de Deus. A oração bloqueia a ação do diabo. A oração libera o poder de Deus, mas faz mais uma coisa tremenda. Terceiro ponto, a oração une os seguidores de Jesus. Que coisa linda, né? Há momentos que a gente faz um almoço de confraternização, faz um chá juntos. Mas, irmãos, sabe o que nos une? É o sofrimento. É o sofrimento. A nossa atitude diante do sofrimento. Se a gente estiver juntos,
na oração. Aí pode ter almoço, pode não ter almoço, pode ter lanchinho, pode ter passeio, pode não ter, nós vamos estar juntos. Uniu. A igreja, no verso 5, havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Eles estavam juntos. No versículo 12, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas, a igreja, estavam congregadas e oravam. Não estavam ali fazendo uma visita social para Maria, não estavam ali orando, hospedados na casa da Maria, orando. Esta semana, com a graça de Deus, nós recomeçaremos a nos reunir nas casas. Para quê? Para ir lá tomar um lanche com o irmão, para levar o irmão a fazer um banquete para a gente lá? Não. Nós vamos lá para orar juntos. Vamos para meditar na palavra de Deus juntos. Vamos para congregar, para buscar a face do Senhor. Todas as semanas nós temos a jornada de oração. Oramos separadamente, fisicamente apenas. Há pessoas que oram lá na sua casa, fora até do Brasil, estão ligadas aqui a esta congregação. Há pessoas que oram aqui, oram em Curitiba, oram em outras localidades. Por quê? Porque nós estamos crendo, nós cremos que é a oração quem libera o poder de Deus. É a oração quem bloqueia as artimanhas, os planos do diabo contra a igreja de Jesus. É a igreja é a oração que nos une. Ela une os seguidores de Jesus. Quantos exemplos temos? Quantas histórias verdadeiras temos de acontecimentos sobrenaturais, milagrosos, sobrenaturais, extraordinários, por causa da oração da igreja. A oração resolve, a oração funciona, a oração conecta você, conecta a mim, pequenos como somos, ao grande e absoluto poder de Deus. Ora para você ver o que vai acontecer. Separa muito mais tempo para orar do que tempo para comer. Muito mais tempo para orar do que para olhar notícias. Muito mais tempo para orar, para buscar a face de Deus, do que para dormir. Muito mais tempo para orar do que para conversar. Embora todas essas coisas sejam lícitas, necessárias nas suas proporções, porém a oração é a nossa respiração espiritual. Se deixarmos de orar, nós morreremos. Você morre se não orar, morre espiritualmente. Acaba a fome por Deus, acaba o desejo de congregar, acaba o desejo de ler a Bíblia, acaba o desejo de amar Jesus. A fé vai se diluindo. E se você orar, o reverso disso vai acontecendo, você vai se fortalecendo. Muitas vezes nós iniciamos um período de oração e parece que a gente não está com vontade de orar, mas a gente luta contra, joga essa vontade aos pés do Senhor e a gente começa a orar e a fé vai crescendo, o coração vai se esquentando e a gente vai entrando nas regiões celestiais e orando e vendo a face de Deus. Ore mais. Em nome de Jesus, ore mais. Ore por avivamento. Ore pelo país. Ore pelos países em guerra. Ore pelo mundo. Ore pelas almas perdidas. Ore pelos seus vizinhos. Ore pelos seus familiares que ainda não se renderam a Cristo. Não desanime. Continue a orar. Se o desânimo vier, olha o que Jesus falou em Lucas 18.
A parábola daquela mulher que importunava o juiz, que era ruim, era iníquo. E ele, para se ver livre daquela mulher, concedeu o seu pedido. E aí Jesus diz assim: quanto mais o meu Pai, que é bom, não vai ouvir vocês? O que mais precisamos de garantias para orarmos? Precisamos orar. Só isso. Precisamos orar. Ore pela sua escola, ore pelo seu trabalho, ore pelo seu chefe, ore pelos seus pais, ore pelos seus filhos. Ore por restauração de vidas, ore por conversões. Ore por causas que você tem julgado impossível. Aqui não tem mais jeito. Tem sim, tem jeito. Não tinha mais jeito para Pedro. Era a morte que o esperava no dia seguinte. Quem morreu, se você ler o capítulo até o final, você vai ver, foi aquele que estava arquitetando a morte dele e morreu de uma forma absurda. Leia lá. Pedro ficou vivo. Não era a hora de Pedro morrer. Quando chegou a hora, ele morreu. A hora, quem diz, é o dono de tudo. Aquela não era a hora. E não havia Herodes na face da terra que iria fazê-lo morrer. Herodes morreu, ele não. Ore pelos que estão afastados do caminho do Senhor, para que eles voltem a Cristo. Ore por libertação, ore por cura. Ore, Deus não mudou, Ele é o mesmo. Ele abriu o Mar Vermelho lá e Ele pode abrir para você aqui, agora. Ele curou e ainda cura. Ele é o Salvador e Ele ainda salva. Ele é aquele que pode todas as coisas. Ore. Nós temos orado aqui e Deus tem operado lá na Itália na vida dos nossos missionários. Tem havido milagres lá e vai continuar havendo. Nós temos orado aqui e Deus opera lá em Afuá, outro campo missionário dessa igreja local. Nós temos orado aqui e Deus tem operado lá no Bailique, na vida do nosso missionário que está lá. Nós temos orado aqui e Deus tem operado lá no Parque Tumucumaque, em aldeias pequenininhas, onde tem havido surto de Covid e de outras doenças terríveis. E Deus tem operado ali, não somente ali o livramento da enfermidade, mas também milagres. Nós temos orado aqui e Deus está operando em Tibicanga, em Puruquara, através da vida dos missionários que saíram deste lugar. Nós temos orado aqui e Deus está operando nas cidades do Rio Grande do Sul, na vida dos nossos missionários. Por quê? Há poder na oração. Porque há garantias para quando nós oramos. No meu coração há um fogo ardente que eu desejo de coração esteja no seu coração. Para que quando você pegar o convite da jornada de oração, você seja o primeiro a dizer: eu quero orar. E quando você for assumir ali o seu turno, você vai com toda o coração pegando fogo para clamar, para assumir o seu posto e orar pela igreja local, orar pelos irmãos que congregam, pelos irmãos que deixaram de congregar, orar pelos que estão doentes, orar pelos que estão necessitados de um trabalho, de um recurso financeiro, orar pelos que estão recebendo o pão que temos distribuído semanalmente, para que recebam o pão da vida que é Jesus Cristo. Orar por avivamento, orar por salvação, orar por quebrantamento, orar por restauração. Ore. Deus responde. Há poder na oração. Ela bloqueia a ação do diabo. Ela amarra o valente do diabo. Ela libera o poder de Deus. E ela nos reúne, nos une em torno de um só
propósito, objetivo. Abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Vamos ter um momento de oração. E eu gostaria de chamar aqui aquelas pessoas que querem ser pessoas de oração a partir deste momento. Aqueles que estão necessitados de uma ação milagrosa de Deus na sua vida. Necessitados de uma cura, necessitados de uma libertação, necessitados de um mover de Deus na sua família. Você precisa disso? Venha até aqui, em nome de Jesus. Creia que a oração tem poder. Tem poder na oração. Não tem causa perdida para Deus. 2 convites num só. Primeiro, para você vir para batalhar por aquilo que você julga como causa perdida. E também para você assumir diante de Deus o compromisso, porque você crê em Cristo. Você dizer, eu quero ser uma pessoa de oração. Eu quero priorizar a oração. Eu creio que há poder na oração, porque é o poder de Jesus. É a garantia de Jesus. Então eu queria que você levantasse a sua mão. Se você tem uma enfermidade e puder, ponha a sua mão sobre o local da sua enfermidade. Agora mesmo. E nós clamamos ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, Tu disseste que nós imporíamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. E nós cremos, Senhor, porque o Senhor não é homem para mentir. Toda a Tua palavra é verdadeira, o Senhor é a verdade. E nós estendemos as mãos neste momento em Teu nome e ordenamos a cura em nome de Jesus. Toda a enfermidade agora caia por terra neste momento, qualquer que seja ela. Senhor, em nome de Jesus, destrói essa enfermidade agora mesmo, Senhor. Traz a cura, Pai, completa, em nome de Jesus. Eu quero que você agora ponha a mão sobre o seu coração. Você está aqui também porque existem causas pelas quais você tem orado e você tem sentido desânimo até. Neste momento, o Senhor Jesus vai aquecer o seu coração, vai renovar a sua fé, porque você não vai olhar para as circunstâncias, mas vai olhar para o Senhor. Ó Senhor Jesus, neste momento, nós clamamos para que todo desânimo com relação a orar, a perseverar na oração, caia por terra, porque Tu és o mesmo, Tu não mudaste. A Tua palavra diz que não existe nem sombra de variação ou mudança no Senhor. Portanto, Pai, nós clamamos neste momento que caia por terra agora todo desânimo e venha sobre essa vida uma perseverança, um coração queimando pelo Teu Espírito Santo, para sair daqui dizendo, eu vou orar mais, eu vou orar de dia, eu vou orar de noite, eu vou orar de madrugada, eu vou buscar o Senhor, porque há poder na oração. Eu tenho todas as garantias de que funciona. As armas que estão à minha disposição não são carnais, são poderosas em Deus. Eu vou orar em nome de Jesus. E os milagres vão acontecer na minha casa, salvação na minha casa, libertação na minha casa, no emprego, provisão de todas as necessidades, em nome de Jesus, toda cilada satânica contra a família está caindo por terra neste momento, porque Deus, o nosso Deus, responde às orações, e nós vamos contra, Senhor, toda a cilada do inimigo, desmanchando-as agora, em nome de Jesus. Pai, nós Te agradecemos, nós Te louvamos, nós recebemos essas bênçãos, Senhor, nós recebemos, são verdades, são realidades, não são promessas vazias, são compromissos do Deus que nunca falhou e não falhará jamais. Nós recebemos e Te adoramos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Quantos creem
Diga, eu creio. Eu recebo. Porque há poder na oração. Em nome de Jesus. Amém.